De que horas que é pra te lembrar de coisar uns negócios do grupo lá? E agora, quando eu boto pra gravar, ela diz isso. 9h15. Me lembro Tá de bom. 9h15, viu? Fazer o quê? Eita, molesta, que Martina chegou depois, tá areada. Vamos falar de um trabalhinho, Martina, que vai ter semana que vem. Ave Maria da Beatriz. Eita. Pois é, minha filha, acorda. Fica aí. Sim, a gente tava falando o quê? Dizendo que... O que a Venezuela tá aqui, hein? Eu cliquei na Venezuela, foi. Sim, eu acho que eu ia clicar no Panamá, certo? Cliquei aqui sem querer, foi. Tava falando de taxa de urbanização, não foi? E disse que em Belize, eu até mostrei pra vocês, esse paizinho aqui, mesmo pequenininho. Em Belize, a população ainda é de predominância rural do que urbana. E aí eu disse que ia olhar outros países pra gente conferir se isso também acontece, né? Porque diz aí que nas últimas décadas vem aumentando o percentual de da galera habitando na zona urbana dentro da América Central continental. Vamos ver aqui no Panamá, se a maior parte é urbana ou é rural. 4 milhões e pouco de habitantes, zona rural. Ou seja, um país urbanizado, ó, tem a maior parte da população, zona urbana, habita zona urbana, ok. Mas vamos olhar outro. Vamos olhar todo, não. Vamos olhar algum aqui para a gente dar uma conferida. Cadê? Honduras. Ah, tá. Você quer olhar tudo aí. Não, vamos olhar Honduras. Mas a maior parte deles são urbanos já. Grande parte. Já são urbanos. Só Belize mesmo, que não apresenta. É porque eu queria conferir as informações do livro, sabe? Para ver se estava legal, assim, tá certinho. É bom a gente duvidar, assim, às vezes, dar uma olhadinha, conferir, dado mais recente, aí 2019. Também Honduras também tem uma população na zona urbana, mas também não é tão grande não, né? Mas, enfim, já dá para perceber aí que a maior parte dessa galera da América Central Continental habita a zona urbana. Deixa eu sair daqui, venha para aqui, pronto. Deixa eu ver o que falta mais, condições socioeconômicas. Sim, aí eu disse que ia mostrar a tabela, né? E eu não abri a tabela. Interessante, eu disse que ia mostrar a tabela e não abri a tabela. Mas vocês devem estar com o livro aí perto de vocês e estão vendo que tem uma tabela, essa bonita aqui, ó. Nessa página, quando fala de aspectos socioeconômicos. Estão vendo aí essa tabelinha? Estão vendo? Se não tá, pega aí o livro. Aí a tabela diz assim, América Central Continental, IDH, expectativa de vida, no ano de 2016. E eu disse que um dos maiores problemas da América Central Continental é que apresenta altas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, a expectativa de vida não é muito alta em alguns países, grandes desníveis sociais, grandes desigualdades sociais e grande também concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Aí, olha aí, o maior IDH é no Panamá, é no país Panamá. Esse aqui já fica bem pertinho, ó, interliga aqui com a maior IDH, 0,788. É considerado IDH, de certa forma, elevado, né? De um país emergente. A expectativa de vida também... não é a maior, né? Não é no Panamá a maior expectativa de vida. A maior expectativa de vida é Costa Rica, né? 79,6 anos. Costa Rica. Que é um paísinho que sofre muita influência dos Estados Unidos. Que mais? O menor IDH é o de Honduras, que apresenta o IDH 0,625. É praticamente muito parecido com um país subdesenvolvido, um país bem pobre. Mas a expectativa de vida deles é de 71,4 anos. Né? Dê uma olhadinha aí nos outros indicadores. Vamos falar agora de economia. Economia dessa parte aí da América Central Continental. Em relação à economia, como Itaúna estava falando na outra aula, já dei um spoiler aí para vocês, dizendo que dentro da América Central Continental, a maior parte dos produtos que são produzidos e exportados, vendidos, são produtos frutos do primeiro setor da economia. Dentro do primeiro setor da economia, a gente encontra o quê? 3 grandes áreas: agricultura, pecuária e extrativismo, mineral e vegetal. Mas aí dentro da América Central Continental, a gente vai ver que a atividade econômica do primeiro setor, que é mais importante, é a agricultura. Ela comanda praticamente a economia de todos esses países aí. É claro que a gente vai ver que, tipo, aí tem o setor industrial, tem também indústrias, a gente vai encontrar indústria em alguns países, em todos os países. A gente vai encontrar também atividade turística, também se torna muito importante. Atividade mineral também tem um pouquinho, mas também não são atividades. Indústria, principalmente indústria e atividade mineral, extrativista mineral, não são atividades muito expressivas. Tipo assim, atividades muito importantes para a economia desses países? Não são. A maior parte da renda desses países, da economia desses países aqui da América Central continental,
a maior parte da renda vem do primeiro setor da economia, sobretudo da agricultura. E aí a gente vai ver que, tipo, nesses países predomina um tipo de agricultura para exportação, também também tem a agricultura familiar, mas predomina a agricultura para exportação em grandes propriedades agrárias, agrícolas, grandes propriedades agrícolas, que a gente chama de plantations, que é um resquício, uma herança do período colonial deles, que já existia no período colonial desses países aí, né, com a colonização da Espanha, principalmente nessa parte leste aqui do Atlântico, tinha aí o cultivo de produtos tropicais visando o mercado internacional. Ou seja, quando eu digo mercado externo, é exportar esse produto para o mercado externo. Então, já tinha isso aí desde o período colonial e até hoje é um dos resquícios da colonização deles, é que se tornaram independentes, mas mesmo assim não mudou muito o seu perfil econômico. Eles continuam produzindo bastante produto agrícola para exportação e são altamente dependentes dos Estados Unidos, todos eles são altamente dependentes dos Estados Unidos. Sobretudo por quê? Porque os Estados Unidos exercem uma grande influência nesses países econômica. Grande parte das empresas que produzem na agricultura são empresas transnacionais, principalmente vindas lá dos Estados Unidos e se instalam aí para aproveitar mão de obra, recursos naturais existentes nesses países, os solos férteis. Então a gente vai ver que a maior parte dos produtos que são cultivados dentro desses países são produtos visando o mercado externo. E grande parte das empresas que controlam esse setor de agricultura são empresas dos Estados Unidos. Então, são países muito dependentes dos Estados Unidos, certo? E aí, essas propriedades, essas grandes propriedades monocultoras, que a gente chama de plantation, elas visam exatamente isso, né? A lucratividade. E elas pensam nessa lucratividade visando o mercado externo. Mas, é claro, diz aqui que também existe uma mão de obra, existe também algumas propriedades pequenas que predominam a mão de obra familiar. Geralmente a gente vai encontrar mais aonde? Nessas zonas litorâneas, a mão de obra familiar, em pequenas propriedades agrícolas. Quando eu falo mão de obra familiar, lembrem de um sítio onde tem uma família, que essa família produz para a sua sobrevivência, ou então para vender ali, produz para a sua sobrevivência e o que sobra vende lá na feira, no sábado. Pense nisso. É mais ou menos isso que eu estou falando, certo? Aqui nessa região. Quando eu falo agricultura familiar, eu estou falando a galera que produz, famílias que produzem o que elas necessitam para a sua sobrevivência. E o excedente, que geralmente é um pouquinho que elas produzem a mais, elas vendem para o mercado interno, não para fora, para outro país. Essas famílias vendem dentro mesmo do país, para consumo interno. Então, basicamente, né, o que as pessoas produzem, que é consumido internamente dentro da América Central continental, são produzidas em pequenas propriedades de agricultura familiar. Geralmente é uma família que produz aqueles produtos e aí vende internamente. Grande parte das pessoas desses países, elas se alimentam de produtos vindos da agricultura familiar, certo? Sobretudo, a grande produtividade da agricultura familiar é em torno de 2 cultivos de produtos. Principalmente o milho, que é uma base, é um cereal que é consumido no mundo todo. Milho e batata são os produtos mais cultivados pela agricultura familiar. E quando a gente fala de agricultura para exportação, nas plantations, nas grandes propriedades, para o mercado externo, se cultiva mais outros tipos de produtos, como o café e a banana, que são produtos mais exportados, certo? E produtos aí que geralmente são interligados a indústrias. Tipo assim, as poucas indústrias que tem nessa parte da América Central continental são indústrias que estão aliadas ao setor agrícola, que geralmente pega aquele produto, aí acaba ele, né, finaliza aquele produto na indústria e exporta, certo? As poucas indústrias que existem estão interligadas ao setor agrícola, porque o setor mais importante da América Central continental é o setor agrícola. Ok? Belezinha? Belezinha. E Hubert Super Xandão está entrando. Sim, aí as terras mais férteis. Onde é que a gente encontra as terras mais férteis? Nessa parte oeste, né? Eu já falei. As terras mais férteis a gente vai encontrar em países que têm solos formados por rocha vulcânica. Eu não sei se vocês sabem, solos vulcânicos são um dos solos mais férteis do mundo. Por que pessoas se arriscam, arriscam sua vida habitando próximo a vulcão? Você sabe que aquilo ali pode dar erupção e você morrer, né? Porque os solos vulcânicos são um dos solos mais férteis do mundo, né? Eles reúnem nutrientes ali
extremamente ricos para a produtividade agrícola. Então, a maior parte da galera que habita, que está nessa zona de grande produtividade agrícola, dentro do continente, nessa parte aqui da América Central Continental, habitam áreas de solos bem férteis, sobretudo essa parte oeste aqui, né? Quando a gente vai encontrar planaltos com solos bem férteis, que grande parte deles são solos formados por rochas vulcânicas, ou seja, áreas vulcânicas. E aqui o livro destaca, viu? Destaca, ó, áreas vulcânicas, onde a gente vai encontrar mais áreas, solos de composto, né, de rochas vulcânicas, decomposição de rochas vulcânicas. El Salvador, El Salvador, Nicarágua e Guatemala. É onde a gente vai encontrar aí grandes solos férteis de origem vulcânica. E, entretanto, porém, todavia, a gente vai encontrar também regiões recobertas de florestas na Costa Rica, que também são áreas que são aproveitadas do ponto de vista econômico. O que mais? Falei tudo, essa parte da economia. E dentro da parte de agricultura, continua na parte de agricultura. Eu falei que a maior parte da produtividade das grandes propriedades agrícolas são geridas por empresas transnacionais, principalmente empresas dos Estados Unidos. Empresas que aproveitam os melhores solos desses países, aproveitam a mão de obra que é barata para produzir em larga escala para vender para o mercado externo. E utilizam um sistema agrícola bem moderno, mecanizado, intensivo, que adiciona muita tecnologia, com sementes ali melhoradas. Então, esses grandes cultivos que se dão nas plantations, nas grandes propriedades agrícolas, dentro da América Central Continental, são cultivos voltados para o mercado externo e se adiciona muita tecnologia. Por quê? Porque são empresas dos Estados Unidos, são empresas vindas de outros países desenvolvidos que se aproveitam das condições desse país aí, tanto natural quanto social, para produzir e exportar. E a gente sabe que a lucratividade dessas empresas vai para onde? O seu país de origem, né? Não fica aí. Gera emprego, gera, mas a lucratividade... Vamos passar pra mim. Exatamente. Então, Pera, deixa... Ana, tá me escutando? oi, tô. Eu vou trocar de internet, porque tá travando um pouco. Vá, Rocha. Fala aí alguma coisa. Oi, som. Oi, testando, ok. Pronto, tá perfeito. Oi. Deixa eu ver, tô vendo aqui se falta falar alguma coisa. Tem propriedade no locutor, já falei. Empresa estrangeira, já falei. Estados Unidos, a maior parte, falei. Sim, no litoral do Atlântico e nos altiplanos. Ana Beatriz, que é altiplano, hein? Nesses planaltos, principalmente nessa porção oeste aqui, ó. Altiplano, quando estiver falando de altiplano, tá se falando desses planaltos aqui, dessa parte oeste. Planalto é um tipo de relevo que possui uma certa elevação, é maior do que o seu entorno, e possui o topo plano ou arredondado. Então, planalto. Então, é no litoral do Atlântico, aqui, e nessa parte aqui dos planaltos, dos altiplanos, predomina a agricultura familiar. Então, a maior parte das famílias que produzem, principalmente para a sua sobrevivência e para vender ali para o mercado interno, produz nessas duas pontinhas aqui, né? Tanto nessa parte leste quanto a parte oeste dos planaltos, que tem os solos mais férteis. Mas, é claro, são propriedades menores, são propriedades que utilizam mão de obra familiar, não utiliza muitas técnicas modernas, então não tem uma grande produtividade. Emprego de técnicas tradicionais, mão de obra familiar, e produz basicamente coisas que são consumidas internamente, né? Como o milho, que eu falei, o milho é batata. Pronto, falei disso. Agora vamos falar de indústria e extrativismo. Eu já dei um spoiler, que na verdade, dentro dessa região da América Central Continental, a indústria e a atividade extrativista, mineral, né, vegetal, são atividades pouco expressivas, tipo assim, que não importa muito para a economia deles. Não são atividades muito dinâmicas, como a agricultura é para eles. A principal atividade mesmo é a agricultura, é o setor agrícola. Mas, geralmente, as indústrias que existem são indústrias ligadas ao setor agrícola, né? E a questão da mineração também não é uma atividade muito dinâmica dentro da América Central Continental, né? Agora, uma das atividades que mais vem crescendo, que o livro destaca, é a questão do turismo, né? Uma das atividades que mais crescem, que contribui para a renda das pessoas nesses países, de algumas pessoas nesses países, é o turismo, a atividade turística. E o livro destaca alguns países aí que são bem importantes do ponto de vista turístico, justamente por possuir diversos sítios arqueológicos que guardam ali resquícios da civilização dos Incas. Que Inca, não, Beatriz? Dos Maias, tá doida? Dos Maias. E o que mais? Aí vem recebendo um número expressivo de turistas todos os anos,
em decorrência desses sítios arqueológicos. Eu estava olhando um negócio que eu parei aqui. Parei aqui, em que, meu Deus do céu? Sim, foi aqui. Muito bem. Sim, em decorrência desses sítios arqueológicos, em decorrência das suas exuberantes praias também nessa costa, na costa litorânea. Do ecoturismo que vem crescendo também, que é o turismo ecológico, né? Um turismo que visita parques nacionais, que são áreas de grande conservação, de vegetação, ou então de formações vulcânicas, que são bonitas também de você observar. Então, esse aí cita aqui, né? Belize, Guatemala e Honduras são países... Cadê? Aqui, ó. Belize, né? Guatemala e Honduras são países que guardam resquícios bem fortes da civilização maia. Então, são países muito visitados do ponto de vista histórico. E os outros países também são visitados do ponto de vista histórico, mas principalmente em decorrência de quê? Também das suas praias, das suas paisagens naturais belíssimas e de parques nacionais, sobretudo aqui na Costa Rica, que é um dos países que mais retém floresta, área de parque. O que mais? Parques nacionais são conservados. Está na lei, eles têm que ser conservados. Eles têm, como é? A economia deles também está sendo bastante visada nessa parte do turismo também, né? Perfeito, exatamente. O turismo é uma das atividades mais rentáveis também. Digamos que depois da agricultura, né, o turismo também vem avançando aí como uma das principais atividades econômicas desses países, como um todo. E a gente vai ver que quando falar de América Central e Insular, mais ainda, porque aqui é onde a gente vai encontrar o Mar do Caribe, então o turismo é extremamente importante para essa região aqui. Aqui já é, né? A América Central Continental já é, mas quando a gente fala de turismo, de praia, de paisagens, essa parte da insular é bem importante. Falta falar só sobre o Canal do Panamá, né?